Fala aí, pessoal, beleza? Vamos falar hoje um pouco sobre ferramentas voltadas para bug bounty. Isso mesmo, é um assunto que muita gente tem dúvidas, muita gente pede nos comentários dos vídeos aqui do YouTube, muita gente pede também pelo LinkedIn. E hoje a gente vai trazer algumas ferramentas e muito mais do que ferramentas, algumas experiências próprias e conhecimento que eu trago de bug bounty e de pentest também, sobre o que fazer com essas ferramentas, a mentalidade por trás, né? O que que a gente pode pensar quando a gente está usando essas ferramentas. E, bom, espero que vocês gostem, deixa seu like aí, se inscreva no canal, porque a gente ainda vai ter muitos vídeos falando sobre bug bounty, sobre pentest e segurança ofensiva. E para começar esse vídeo, eu queria falar primeiramente um disclaimer, né? O que eu sempre falo, o que eu sempre bato na tecla, não se baseie apenas em ferramentas. Nenhuma ferramenta vai fazer milagre. Não adianta você fazer um belo de um script em Shell ou em Python ali para você fazer um bot que vai trazer seus subdomínios, um HTTPX, e que você vai encontrar falhas e vai ficar rico com bug bounty. Não, não é assim que funciona. Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber aonde você quer chegar antes de você querer utilizar ferramentas. Então, não se baseie apenas em ferramentas, é o mais importante, tá? E apesar de eu estar falando sobre ferramentas, eu vou trazer muito mais do que apenas ferramentas, tá, pessoal? E o segundo disclaimer é: utilizem essas ferramentas aí com ética, tá, pessoal? Unicamente para bug bounty em locais que você tem permissão e autorização para utilizar ferramentas e fazer testes de segurança, tá? E aí, vamos para a primeira ferramenta, o Subfinder. Vamos começar com uma ferramenta simples de entender. O Subfinder é uma ferramenta que vai te ajudar a trazer mais subdomínios, né? Então, é uma ferramenta da Project Discovery. Então, é um projeto aí que vai trazer muitas ferramentas interessantes para bug bounty, para pentest, e a gente utiliza bastante. Então, para você instalar, você precisa ter o Go instalado na sua VPS, na sua máquina virtual ou no seu Linux. Então, você coloca Go install ali e já vai instalar o Subfinder de acordo com como está ali no GitHub deles. E aí, basicamente, como vocês podem ver, o uso dele é bem simples. Então, você joga lá Subfinder-D, que é o domínio. Aí você joga um domínio, eu joguei o vulnerweb.com, que é um domínio que é propositalmente vulnerável. E aí, jogando seco, assim, sem nenhuma outra flag, vocês podem perceber ali embaixo que ele trouxe 24 subdomínios, tá? Então, esses subdomínios não necessariamente são sites, mas são domínios que estão registrados em nome da VulneWeb. E aí ele trouxe esses 24 subdomínios. E aí, quanto mais subdomínios você tem, maior a superfície de ataque que você tem para testar e procurar por vulnerabilidades. Então, nesse caso, a gente encontrou 24 subdomínios ali. Beleza? E aí, o Subfinder, ele também permite que você utilize APIs, tanto pagas quanto gratuitas. Então, por exemplo, quando você passa a flag "-all", significa que você está mandando ele procurar nas APIs que você registrou, é, por mais subdomínios. Então, por exemplo, eu tenho registrado no meu Subfinder a API, por exemplo, do Security Trails, eu tenho outras APIs aí, eu esqueci as outras, mas enfim, eu tenho algumas outras APIs lá. E aí olha a diferença. Então, enquanto a gente sem APIs tinha encontrado 24 subdomínios, com API eu encontrei 202 subdomínios. Então, quando você cadastra a API, você consegue encontrar muito mais subdomínios. Então, você pode fazer uma busca aí por APIs gratuitas e pagas que você pode utilizar, pagar ou não, e colocar no seu arquivo providerconfig.yaml, que é esse arquivo que ele está mostrando ali logo de início. Tá? Então é esse arquivo aqui. Então quando você coloca, por exemplo, a flag "-all", aí ele vai carregar o arquivo que fica em /root.config subfinder providerconfig.yaml. Ele vai procurar todas as flags não, todas as chaves de API que estão cadastradas aqui. Então, esse arquivo, ele se parece com isso daqui, tá? Eu abri o meu, eu apaguei aqui as minhas APIs para não vazar as chaves de API. Mas, quando você for cadastrar, você se cadastra nesses sites, né? Procura essas APIs e vai preenchendo aqui dentro. Que aí, quando você colocar a flag "-all", ele vai procurar por subdomínios e vai carregar esse arquivo daqui e vai trazer um resultado muito melhor do que seria sem nenhuma API configurada, tá? Então a gente tem IntelX aqui, a gente tem Security Trails, tem Shodan, então eu também tenho aqui da Shodan. Então tem várias APIs aqui que você pode utilizar para melhorar o seu reconhecimento e trazer mais subdomínios para a sua busca, tá? Então a diferença, como vocês podem ver, é absurda. E aí,
uma ideia que a gente pode fazer também, por exemplo, quando você, por exemplo, está montando um bot ou você está montando uma infraestrutura de reconhecimento. Uma coisa que você pode fazer é colocar todos os seus subdomínios ali dentro de um arquivo TXT, utilizando a flag "-o" subtxt, que aí você vai estar direcionando o output, a saída desse comando do subfinder, para dentro de um arquivo TXT. Então, como vocês podem ver ali, a gente deu um head, né, que é só mostrar a primeira porção ali do arquivo. E aí vocês podem ver que todo o output desse comando de subfinder foi para o arquivo subs.txt. Vocês podem tanto utilizar essa flag de "-o", como vocês podem utilizar também a ferramenta do tom não chamada anil, que ele vai colocar somente os subdomínios novos que foram encontrados dentro de um arquivo. Isso pode ser muito interessante para quando você tem uma infraestrutura de reconhecimento, né? Uma VPS ali que fica 24 horas procurando, e aí você vai estar sempre recebendo novas atualizações de novos subdomínios que vão sendo encontrados e adquiridos pela empresa que você está fazendo o monitoramento. Então, você pode salvar o output em arquivos TXT e assim você vai poder acompanhar o que tem de novidade de subdomínios, beleza? A segunda ferramenta que eu queria trazer para vocês é amplamente utilizada e conhecida, é o HTTPX, e eu trouxe propositalmente em seguida, né, do Subfinder, porque geralmente a gente utiliza mesmo em conjunto, porque quando você acha os subdomínios, não necessariamente são sites, você está encontrando subdomínios, mas não necessariamente são sites vivos. Às vezes a empresa comprou, mas não tem nenhum IP, nenhum site ali atrelado, nenhum servidor. Então o HTTPX ele vai servir para isso. Você instala ele, você pega uma lista de subdomínios e passa um HTTPX com o objetivo de encontrar sites que estão vivos ali, né? Com sites com HTTP ou HTTPS. E aí, o HTTPX não só verifica se os sites estão vivos, como ele pode trazer mais informações sobre aquele ativo que você está investigando. Então, ele também é uma ferramenta do Project Discovery. Então, os caras eles têm muitas ferramentas úteis que podem ajudar a gente ali no momento do reconhecimento. Então, a instalação dele também é através do Go, então você precisa ter o Golang instalado na sua máquina virtual, na sua VPS, no seu Linux. Então, o comando é esse daí. E eu vou deixar todas essas ferramentas aqui também na descrição para que vocês possam baixar e configurar na máquina de vocês, tá? Então, é bem simples de instalar, basta copiar e colar esse comando caso você tenha o Go instalado. E aí, vamos começar aqui, né? Então, a gente já tinha um arquivo de subdomínios do vulnweb.com e aí a gente passou um HTTPX para ver quais daqueles subdomínios possuíam um site ativo. E olha que interessante, a gente tinha encontrado 200 e tantos subdomínios, porém, deu aqui um total de 6 sites só. Então, de 200 subdomínios, apenas 6 sites para a gente poder testar. Então, você entra lá, por exemplo, no site no programa de Bug Bounty da NASA, você procura todos os subdomínios que eles têm ali e passa o HTTPX depois para você poder saber o que você vai testar, ou manualmente, ou passando alguns scanners de vulnerabilidades como no Clay, com templates próprios, com, enfim, alguma coisa que você queira testar ali, um template próprio, ou por exemplo, testar parâmetros, ou por exemplo, passar um fuff, fazer um fuzzing, enfim. Então as possibilidades são imensas e o objetivo do HTTPX aqui é você encontrar sites vivos para que você possa fazer testes. Então o comando utilizado foi cat subs.txt e no Linux cat serve para você mostrar o conteúdo de um arquivo. E aí você dá um pipe HTTPX colocando o output para dentro do arquivo httpx.txt. Porém, o HTTPX ele tem funções muito interessantes. Então, uma delas que eu gosto muito é passar a flag "-td "-title". Por quê? O "-td" ele vai dar um tech detect, ou seja, ele vai mostrar qual a tecnologia que está rodando naquele site. Então isso é muito interessante, porque algumas tecnologias, por natureza, elas já têm vulnerabilidades, já tem CVS. Então você vendo aquilo ali, você pode falar, opa, então se esse site aqui está rodando uma versão, por exemplo, do Apache mais antiga, então eu vou testar aqui porque pode ser que tenha outras vulnerabilidades, pode ser que tenha algum arquivo que eles esqueceram, enfim. Vai depender da sua mentalidade e o que você está fazendo aqui naquele momento. Então, como vocês podem ver aqui, a gente passou um "-td "-title e olha que interessante. Ele trouxe o título aqui de cada site, então Acunetix Vulnerable, Acuforum, enfim, outros nomes aqui. Esse site aqui, por exemplo, contém um erro, olha que interessante.
Então, só de passar o HTTPX, a gente já viu que tem um site que tem um erro, ó. Não foi possível carregar o arquivo tal, não tem espaço suficiente no disco. Então, aqui a gente já vê que tem um erro nesse site, só pelo título do site. E também, além disso, a gente consegue ver que tem uma tecnologia aqui, ó. O IS está rodando da Microsoft, o site ele roda em ASP.NET, e ele é um Windows Server. Então, só com HTTPX a gente já conseguiu determinar que o site está contendo um erro ali no título, que o site está rodando em Microsoft e ASP.NET. Isso ajuda muito no momento que você vai decidir qual ataque que você vai executar no website. E, bom, aqui embaixo a gente pode ver, né, que a gente testou aqui de novo o title, e a gente tem aqui, de novo, esse site com erro. Então, vamos focar nele. Então, só pelo HTTPX a gente conseguiu ver que o site está com erro. Mas vamos abrir esse site? Como é que esse site está se parecendo, né? Como é que esse site com erro se parece? Então, vamos abrir ele aqui, ó. E ele se parece exatamente como o HTTPX estava mostrando. Então, a gente abre o site no navegador, e aí ele mostra o título, né? Não foi possível carregar o arquivo e uma das suas dependências, não tem espaço suficiente no disco, e um grande erro aqui é ASP.NET, tá? Então aqui ele mostra também que ele tem um .NET Framework, e aí, através do HTTPX, a gente conseguiu encontrar esse website. E aqui a gente pode procurar por mais arquivos, pode fazer um fuzzing, um brute force de diretórios para encontrar mais coisas. E, como vocês podem ver, aqui eu utilizo no meu navegador a extensão do Appalizer. O Appalizer ele mostra a tecnologia que está rodando, bem como o HTTPX fez naquele scan. Só que a diferença do scan é que a gente conseguiu ver em massa, né, em vários sites diferentes, qual a tecnologia que estava rodando em cada um deles, em vez de ter que abrir cada um no navegador, abrir o Appalizer manualmente e ver qual a tecnologia que está rodando. Então o HTTPX ele traz essa facilidade para a gente de ver em massa quais são as tecnologias que estão rodando ali. Então você pode, por exemplo, não sei, anotar ali o que você achou de mais interessante, quais sites que você achou mais curioso ali, que pode ter uma vulnerabilidade, e partir para um teste manual ou partir para um scan de vulnerabilidades como no Clay, tá? E aí, uma outra flag interessante que eu gosto bastante, outras duas flags, é passar o "-sc" e "-ss". E o que que é o SC? O SC ele vai mostrar o código HTTP que o site está retornando. Então, por exemplo, você tem uma lista com 1000 sites, e aí desses 1000, sei lá, 700 dá 403, que é o proibido, né, forbidden, que você não pode acessar, tem algum AF ali ou alguma política que está te restringindo de acessar aquele site. E tem mais 300 que estão retornando 200 ok. Ou seja, que são sites que você consegue acessar ali de cara. Então, pode ser que você queira ali de princípio, né, filtrar pelos apenas 200 ok. E aí você consegue ver quais que estão respondendo com 200 e entrar naqueles sites, por exemplo. Então, o SC, ele significa show code. Então, é para você mostrar qual que é o código HTTP que está retornando. E o "-ss", esse daqui é o bizu dos bizus. O "-ss" significa menos screenshot. E aí, esse screenshot, ele literalmente vai tirar o screenshot do website. Então, você vai tirar o screenshot do website e vai guardar em uma pasta dentro do seu servidor, da sua VPS, da sua máquina virtual. Então, basicamente, o screenshot ele vai te ajudar a fazer um reconhecimento visual. Então, vou mostrar para vocês como que funciona. Então, a gente tirou um screenshot, né? HTTPX, "-td", "title", "-sc", "-ss". E aí, a gente dá um ls aqui, ó. Aí vocês podem perceber que depois do scan, ele gera uma pasta chamada output, tá? Aí a gente entra na pasta output, com cd output, dá um ls, e aí a gente tem duas pastas, response e screenshot. A gente dá um cd para o screenshot, dá um ls, e a gente consegue ver que ele criou um arquivo aqui, ó, screenshot.html. E aí esse screenshot.html, ele vai organizar os screenshots dentro desse arquivo de modo que você possa ver todos os sites, né, tudo que o HTTPX achou de forma visual. Então, por exemplo, a gente dá um Python 3-m HTTP server para a gente poder rodar um servidor HTTP dentro daquela pasta, né, de saída do HTTPX. E a gente consegue ver aqui que na porta 999, que foi que a gente abriu, a gente consegue ver que existe aqui o screenshot.html. E aí, se a gente clica nele, olha que legal. A gente consegue ver todos os sites
que foram encontrados pelo nosso reconhecimento e consegue ter um reconhecimento de forma visual. Isso ajuda muito no bug bounty, por exemplo. Você pega um output imenso do HTTPX, aí quando você tira, por exemplo, esse screenshot, você consegue ver o que que você quer testar ou não. Tipo, tem um site aqui que parece meio esquisito, vou testar ele aqui. Esse site aqui eu já vi que tem uma vulnerabilidade. Eu já testei algo parecido e encontrei um XSS. Então você pode ver, você pode ter um reconhecimento visual, né, do que você pode testar. Isso aqui eu vejo muita gente muito boa fazendo, tá, pessoal? Então esse aqui é um excelente bizu. Tem muitos bug hunters muito bons que utilizam essa metodologia para encontrar falhas. Então eles vêm aqui, ó, esse screenshot.html. Ele vai trazer informação do servidor, ele vai trazer versão e também vai trazer um screenshot ali da página que a gente está procurando. Então, essa é uma excelente forma de você procurar por vulnerabilidades. E um detalhe: você não precisa rodar um servidor HTTP para visualizar o HTML. Você pode simplesmente abrir o HTML ali e ele já vai carregar os screenshots para você, tá bom? Você pode também rodar localmente. Então, vamos aqui para a próxima. O Katana. O Katana é uma outra ferramenta que ela é voltada para a parte de reconhecimento, só que ela é uma ferramenta de crawling. O que é crawling? O crawling, ele é uma forma de você encontrar novos endpoints, novos arquivos dentro de um website. Então, digamos que quando você está navegando dentro do website, você vai clicando em um botão, esse botão te redireciona para uma outra página, essa outra página possui um arquivo JavaScript e um arquivo HTML, e nesse HTML mostra alguns parâmetros que mostra outras páginas, e o crawler, ele vai fazer justamente isso. O crawler, ele vai pegar uma página que você determina para ele, vai entrar nessa página, vai clicar nos botões, ver os botões que tem disponíveis, vai ver o HTML, o que que ele tem de disponível por ali, ele vai entrar nos arquivos JavaScript, ver se ele encontra endpoints, ver se ele encontra outros sites, e aí você vai fazendo uma descoberta enorme de endpoints, de conteúdos, de arquivos que você talvez não tivesse manualmente. Então o Katana ele vai servir para essa descoberta, ele vai fazer esse tal de crawling ou spidering, pode ser chamado também dessa forma. Novamente, né, o Katana também é uma ferramenta do Project Discovery, os caras são muito brabos, ajudam bastante. E aí, a forma de instalar ele também é através do Go, né? Então você tem que ter o Go instalado na sua máquina. Então eu vou deixar também o link dele. E aí, vamos lá. Como que a gente pode rodar ele? Nesse caso, eu rodei através do echo. Então eu dei um echo aspas duplas e coloquei o site que eu queria, que é o teste PHP Vulnweb, dei um pipe katana-d10 e coloquei o output para o arquivo crawler.txt. E o que é esse "-d10"? Esse D é para depth, ou seja, significa profundidade, ou seja, qual o nível de profundidade do crawler que eu quero. Então, qual o nível de quantas pastas para dentro eu quero que ele encontre, por exemplo, se eu encontrei um site aqui, quantos sites depois desse site que eu encontrei, eu quero que ele procure a mais. Então, eu coloco geralmente esse 10 aí para ele encontrar muita coisa depois, porque quanto mais output, mais coisas para a gente testar e mais descoberta para a gente. Então, olha que interessante. Através da página inicial do teste php.vulnweb, olha o tanto de coisa que ele encontrou aqui, pessoal. Então ele encontrou parâmetros que a gente pode testar, ele encontrou novas pastas, novos diretórios, arquivos PHP, coisas que talvez a gente não encontrasse manualmente. Olha esse arquivo aqui, ó, /hpp /parâmetros.php. Olha aqui, mais dois parâmetros para a gente testar. Cada parâmetro desse pode ter uma vulnerabilidade ou não, então coisa que a gente tem que testar manualmente depois. Pastas também, que cada pasta dessa pode conter mais arquivos. Então, o Katana ele pode trazer muitas informações valiosas para a gente, tá? E aí, tem uma outra flag que eu gosto muito de utilizar também do Katana, além dessa "-d", que eu coloco 10, eu gosto muito de utilizar a "-jc". E o que é o JC? É o JavaScript Crawler, que você pede para ele também fazer o crawling dentro de arquivos JavaScript. Então, à medida que ele vai encontrando arquivos JavaScript, ele vai procurando também é, endpoints, arquivos, parâmetros dentro desses arquivos JavaScript. E aí você consegue um output ainda maior e uma descoberta ainda maior. Então, só para vocês verem a diferença. Aqui, por exemplo, eu coloquei para ele colocar, eu coloquei o output aqui para o arquivo crawler
-js.txt, porque a gente está procurando em arquivos JavaScript. E aí olha a diferença. Quando a gente vê o tamanho do arquivo só do crawler sem JavaScript, ele deu 59 linhas de endpoints e URLs encontradas. Quando a gente vê o tamanho voltado aqui para os JavaScript, ele encontrou 85. Então ele encontrou bem mais endpoints. Então imagina o que, que a gente não teria perdido se a gente não tivesse dado uma olhada também no JavaScript. Então ele encontrou 85 e sem o JavaScript ele tinha encontrado 59. E aí, o que que eu fiz? Eu dei um cat no arquivo crawler.txt, sem arquivos JavaScript, né, sem olhar dentro do JavaScript, e também dei um cat no crawler.js e dei um anil no crawler total. Esse anil aqui ele serve para pegar o conteúdo de um arquivo, pega o conteúdo de outro arquivo, junta os dois e coloca só o output único, ou seja, só sem repetir nada dentro de um arquivo novo. Então a gente pegou, uniu os dois e colocou só o que tem de novo, né, só o que tem de único num outro arquivo. E aí ele colocou muita coisa dentro desse novo arquivo e a gente tem agora muita coisa para testar, muitos parâmetros, muitos endpoints, muitos arquivos para ver também, tá? Então isso ajuda muito na hora que a gente está fazendo pen test, na hora que a gente está procurando por falhas em bug bounty. E aí, quando você instalar ele, você pode ver, por exemplo, que ele tem muitos filtros. Você pode, por exemplo, filtrar regex, você pode procurar por exemplo, eu quero só procurar por arquivos PHP. Aí você coloca "-em PHP", por exemplo, aí ele vai achar e procurar só arquivos PHP. Ou, por exemplo, extension filter, "-ef". Aí ele vai, por exemplo, filtrar, ele vai tirar extensões que você não quer. Ah, eu não quero arquivos PNG, eu não quero arquivos CSS. Aí você coloca "-ef, PNG, CSS", e ele vai tirar esses arquivos aí da busca, tá? Então, é uma ferramenta muito versátil, você pode configurar ela da maneira que você quiser e dá para trazer um output muito legal e encontrar muita coisa com ela. E por fim, pessoal, eu queria trazer aqui o FUF, tá? Quem faz bug bounty, quem procura falhas e quem já deu uma estudada conhece essa ferramenta e é uma ferramenta muito braba e eu quero trazer alguns insights aí sobre essa ferramenta, como utilizar e é uma ferramenta também bastante versátil, tá? Essa ferramenta ela se encontra aí no GitHub, github.com/fuf/fuf, e ela é uma ferramenta de fuzzing, tá? Então, ela foi também escrita em Go e a instalação dela também é através do Go. Então, você precisa instalar o Golang primeiramente na sua máquina e depois rodar o Go install GitHub e o resto aqui do URL do comando para você fazer a instalação, tá? E aí, vamos começar aqui uma simulação de um ataque, tá? Então a gente pega novamente o site testphp.vulnweb.com e aí, beleza, a gente não sabe muito ainda, a gente acabou de entrar na página, então vamos começar. O que que a gente vai fazer nela? A gente pode utilizar o FUF no primeiro momento para encontrar diretórios, tá? Então, por exemplo, a gente chegou aqui, a gente só tem a página inicial, a gente não tem mais nada. E aí a gente pode utilizar o FUF para encontrar novos diretórios e novas pastas. Então, por exemplo, a gente coloca um "-u" para determinar o URL que a gente vai fazer o fuzzing. A gente coloca o URL e a gente coloca o fuzz onde a gente quer que ele faça o fuzzing, tá? Onde a gente quer que a gente coloque, que a gente vai colocar o word list aqui para que o FUF ache novos endpoints, novos parâmetros. E nesse caso aqui a gente vai procurar por novas pastas, diretórios, arquivos e endpoints. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que determinar uma word list. Então a gente passa uma flag "-w word lists". E aí eu tenho uma word list pessoal que está na pasta word list que chama wordlist.txt. Essa pasta aqui, esse arquivo aqui de word list, eu mesmo criei, personalizei e vem me trazido bons outputs. E aí olha que interessante. O FUF vai começar a executar. E aí ele vai trazer de forma bem detalhada tudo o que ele encontrou. Então ele traz tudo com o status, né, o status code HTTP, o que que deu 200, o que que deu 301, que é redirecionamento, o que que deu 403, que é forbidden, o que que deu 200 de novo. Então ele vai trazer de forma bem detalhada e ele também traz uma coisa interessante. Quantas palavras tem na página, quantas linhas que tem na página. Então você consegue filtrar. Ah, eu não quero, por exemplo, que trouxe de linha 10. Não quero com 10 linhas, eu quero sem as 10 linhas. Você consegue filtrar também, porque o FUF é uma ferramenta bastante versátil. Mas olha que interessante, através do fuzzing de diretórios, a gente conseguiu encontrar, por exemplo,
a pasta admin. Então vamos dar uma olhada no que tem nela. Então, quando a gente encontra o diretório admin, a gente consegue ver aqui que tem o arquivo SQL. Então, no contexto, por exemplo, de um pentest, se a gente tivesse feito, se a gente tivesse encontrado uma pasta admin com um arquivo SQL, por exemplo, a depender do que tem dentro desse arquivo, pode ser uma vulnerabilidade, em bug bounty também. Imagina se esse arquivo aqui contém alguma informação sensível. Então, através da descoberta, né, de diretórios, fuzzing, você pode encontrar muitas coisas interessantes. Inclusive, eu postei um artigo no Medium de uma vulnerabilidade que eu mesmo encontrei em uma empresa grande, que foi apenas com fuzz em brute force de diretórios. Eu encontrei um vazamento de código privado que não deveria estar público através de fuzzing de diretórios. Então, com a descoberta, você pode encontrar muita coisa. Também encontramos aqui uma pasta, por exemplo, CVS, que tem alguns outros arquivos, arquivo de log, que pode ter dados sensíveis, né, IPs, senhas e tudo mais. E aí, por exemplo, beleza, a gente encontrou alguns diretórios, mas a gente também pode fazer ali uma checagem manual no site. A gente vai clicando ali nas coisas e vai encontrando diretórios, arquivos, funções e tudo mais, né? Como um bom hacker, você também tem que fazer manualmente ali, você tem que ir clicando, descobrir como que funcionam as coisas. E aí, por exemplo, a gente encontrou um arquivo chamado artists.php, né? Artists.php. E aí ele vai trazer os artistas que têm cadastrados aqui no site. Isso aqui é um bom indicativo. Quando a gente vê, por exemplo, o arquivo.php, a gente sabe que pode ter outros arquivos.php espalhados pelo site. E aí, fazendo isso, a gente consegue, por exemplo, procurar por outros arquivos, procurar por parâmetros, procurar por vulnerabilidades dentro desses arquivos. E aí, é aí que entra o FUF, tá? Porque a gente encontrou, por exemplo, aqui o artist.php, mas a gente pode procurar por outros arquivos PHP. Então, o que a gente faz? A gente dá um fuf-u, o URL que a gente quer, e a gente coloca fuzz.php. Por quê? Porque eu quero encontrar outros arquivos que são .php dentro do site. E aí, no fuf, ele vai pegar uma word list e vai passar um monte de coisa, um monte de palavras, um monte de arquivos possíveis dentro dessa parte aqui do fuzz.php, e aí a gente vai encontrar outros arquivos dentro do site. E aí, de novo, eu passei a wordlist.txt, e olha que interessante, ele trouxe um monte de coisa para a gente. Ele trouxe o arquivo 404.php, artist.php, cart.php, categories.php, comment.php, disclaimer.php. Então ele achou muita coisa para a gente. E aí, em cada arquivo desse pode conter uma vulnerabilidade, pode conter um parâmetro escondido. E o FUF ele também serve para procurar parâmetros escondidos. Isso aí eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Olha que interessante. Lembra que o FUF tinha encontrado o arquivo categories.php? E aí a gente entra aqui no site, coloca categories.php e de fato existe uma página categories.php, né? De fato existe essa página aqui, categories.php, e ele mostra categorias, por exemplo, de posters, pinturas, figurinhas, grafite. E aí, beleza, vamos lá, vamos dar uma clicada aqui, vamos descobrir o que tem, qual que é desse categories.php. E aí, quando a gente clica em uma dessas categorias, quando a gente clica, por exemplo, na primeira categoria, a gente encontra aqui os posters, beleza. Só que olha que legal. Quando a gente clica lá, ele redireciona a gente para o arquivo listproducts.php. E aí a gente já vê de cara que ele tem um parâmetro aqui, olha que legal. Então, fazendo um fuzzing de diretórios e fazendo um fuzzing de arquivos.php, a gente conseguiu encontrar um parâmetro que potencialmente pode ter uma vulnerabilidade, tá, pessoal? Nem sempre vai ter. Em bug bounty, você vai ter que ralar muito para encontrar um parâmetro aí com uma vulnerabilidade, mas são geralmente pontos que você pode encontrar sim vulnerabilidades. Então, nesse caso, a gente encontrou um parâmetro, né, com um parâmetro categoria, né, cat, e aí a gente pode fazer um teste, por exemplo. Então, num contexto de pentest ou bug bounty, a gente encontra um parâmetro ali e a gente pode fazer um teste ali no parâmetro para ver se ele retorna alguma coisa. E aí, foi possível executar, por exemplo, um XSS dentro desse parâmetro de categoria. Então, a gente fez um brute force de diretórios com fuzzing, a gente fez um fuzzing de arquivos PHP, e dentro desse arquivo PHP a gente foi redirecionado para outro e encontrou um parâmetro vulnerável a XSS. Olha que legal. E além disso, depois que a gente clica OK ali no XSS, a página traz um erro de SQL. Então, através de todo esse fuzzing, a gente pôde encontrar também um possível SQL injection, porque a gente está vendo aqui que tem um erro de SQL. Então, a gente pode tentar também depois fazer
um ataque de SQL injection nele, tá? E aí, olha que legal. A gente encontrou também o arquivo, o parâmetro, na verdade, cat, de categoria, mas e se existirem, por exemplo, escondidos outros parâmetros? E se não existir apenas o parâmetro categoria? Você também pode utilizar o fuzz para encontrar novos parâmetros. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode passar o fuzz-u do mesmo jeito, só que em vez de colocar o fuzz aqui, né, no nome do arquivo, a gente passa o fuzz dentro do parâmetro, porque a gente quer encontrar parâmetros novos. E aí, como word list, eu passei uma word list própria, é, só de parâmetros. E essas word lists, pessoal, vocês podem encontrar no GitHub, tá? Tem a seglists que contém bastante word lists prontas, word lists de parâmetros, word lists de diretórios. E aí eu vou deixar as seglists aqui também na descrição para que vocês possam usar como base, tá? E aí, utilizando esse comando aqui, fuzz-u, passando o fuzz dentro do parâmetro, a gente teve muito falso positivo. Porque olha que legal, ele trouxe aqui muitos resultados trazendo o 200 ok, só que provavelmente não existe tudo isso de parâmetro. Vocês podem perceber aqui que a quantidade de linhas é tudo igual, tudo 105. O tamanho também da página é tudo 4.819. Então isso é um bom indicativo que foi um falso positivo. Mas com o Fuff a gente consegue fazer a filtragem disso. Então a gente pode filtrar tanto pelo tamanho de linhas da página, quanto pelo tamanho da página, quanto pelas palavras. E aí eu escolhi utilizar o filtro de linhas, tá? Então você pode fazer, por exemplo, filtro pelo code. Ah, eu não quero tudo que retorna 403, eu não quero. Ah, tudo que retorna, por exemplo, 105 linhas eu não quero. Você pode fazer também, sei lá, por tamanho da resposta. Então, ela é bem versátil, você pode escolher o que você quer filtrar. E aí, por exemplo, eu filtrei aqui pelo tamanho de linhas. Ah, eu não quero que retorne 105 linhas. Aí ele mostra tudo que está retornando um resultado diferente. E olha que legal. Fazendo esse filtro, ele encontrou os parâmetros cat, que a gente já tinha encontrado, mas também ele encontrou o parâmetro artist, que a gente não tinha visto nesse arquivo PHP especificamente. Então a gente fez a descoberta de um novo parâmetro para esse mesmo arquivo PHP. Olha que legal. Então, dessa forma, a gente encontrou um potencial parâmetro PHP para a gente testar. E aí a gente vai lá, quando a gente coloca list products artist igual a 1, a gente consegue ver que ele traz um resultado de fato, então é existente esse parâmetro, e aí a gente pode fazer um teste nesse parâmetro, a gente pode testar por muitas vulnerabilidades. SSRF, XSS, SQL Injection, então vai da sua criatividade e também da vulnerabilidade do site existir ou não. E aí, por exemplo, quando a gente adiciona uma aspa simples nesse parâmetro, olha que legal, ele também retorna um erro SQL. Então é mais um parâmetro que pode estar vulnerável a SQL Injection para você colocar aí no seu relatório de Bug Bounty Open Test. E também, possivelmente, você pode testar aqui por XSS, pode testar por outras vulnerabilidades, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Além disso, né, além de você testar por arquivos PHP, por diretórios, parâmetros, você também pode fazer um fuzzing dentro do conteúdo do que você está passando para o parâmetro. Então você pode encontrar outras vulnerabilidades só fazendo fuzzing do que você coloca aqui, por exemplo. Então vamos lá. Em vez de eu colocar, por exemplo, o fuzz no arquivo PHP ou colocar o fuzz aqui dentro do parâmetro, eu vou colocar no conteúdo do parâmetro o fuzz. E aí, dentro da word list, você pode colocar aqui uma word list de... Eu coloquei aqui de parâmetros, mas você pode colocar, por exemplo, uma word list de fuzzing. Tem, por exemplo, a word list fuzzboom dentro do seglists, que serve justamente para isso. Ela vai passar um monte de caracteres especiais, um monte de coisa, comandos, e aí você pode avaliar ali o que está dando um resultado diferente, e aí você pode ver se o site está respondendo com uma mensagem de erro, está trazendo um erro SQL, um erro de framework, um erro, sei lá, alguma coisa diferente ali para você avaliar se tem uma vulnerabilidade ali ou não. Então aí, por exemplo, quando a gente passou essa word list, a gente percebe que tudo retornou 103 linhas, mas, por exemplo, quando a gente passa o número 1, ele traz aqui 110 linhas, tá? Olha que interessante. E o fuzzing, o fuff,
ele pode ser utilizado de várias formas. Você pode utilizar ele em bug bounty, você pode utilizar ele, imagine, por exemplo, você está testando, procurando por uma CVE, você está procurando por uma vulnerabilidade nova. Então você pode procurar por parâmetros da mesma forma, você pode procurar por arquivos da mesma forma. Imagina, você está testando um CMS, você está testando alguma tecnologia que é bastante difundida aí. Você pode encontrar uma CVE e vulnerabilidades utilizando o FUF também. Então, eu conheço muitas pessoas que utilizaram o fuzzing para encontrar vulnerabilidades de local de LFI, né? Local File Inclusion, de XSS, de SQL Injection. Então é uma ferramenta muito versátil. Só que assim, como eu tinha falado no começo, não basta você rodar a ferramenta. Você tem que saber o que você está fazendo com ela para você poder obter um resultado. Você vai filtrando, vai testando, vai vendo o que está diferente, e aí você vai fazendo os testes e é, procurando pelas vulnerabilidades, e cedo ou tarde você vai encontrar uma vulnerabilidade, tá, pessoal? Bom, e o vídeo é isso. Ele ficou um pouco longo, mas eu realmente quis trazer sobre as vulnerabilidades, o que que você pode fazer com essas ferramentas, na verdade. Muito mais do que trazer apenas as ferramentas, eu quis trazer um pouco da mentalidade do que você pode fazer com essas ferramentas, em vez de só você rodar a ferramenta. Então, por exemplo, com o Subfinder, utilizar as APIs para você encontrar mais coisas. O HTTPX, você tirar um screenshot ali, por exemplo, para você poder ter uma visibilidade do que você encontrou e encontrar sites diferentes, um site meio esquisito ali para você testar, um site meio suspeito, uma tecnologia que você já sabe que é vulnerável. E o FUF, por exemplo, em vez de você apenas fazer um brute force de diretórios, você pode encontrar arquivos também, você pode encontrar parâmetros, você fazer fuzzing dentro desses parâmetros para você ver o que pode trazer um resultado diferente, uma mensagem de erro diferente. Então é basicamente isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos ter muitos mais vídeos falando sobre pentest, bug bounty, ferramentas também. E, bom, é isso. Deixe seus comentários aí também, se você gostou, se você tem novas sugestões. E até o próximo vídeo.